Porque os frutos do Espírito nos auxilia a vencer as obras da carne. Jesus vai dizer para os discípulos lá no monte, no Getsêmani, falou assim para os discípulos: vigiai e orai, porque uma vez que o Espírito é forte, mas a carne é fraca. E sem o Espírito de fé, Raabe não poderia fazer o que ela fez. Ela ousou a fé. A igreja tem que fazer algo aqui embaixo para que lá de cima venha a resposta. Ela teve fé, ela teve uma atitude, e essa atitude de fé, correndo risco de vida, leva ela a viver algo extraordinário na sua vida. A sua vida estava fardada a finalizar ali, paralisar ali ela e toda a sua casa e toda a sua família. Ninguém ia ouvir falar de Raabe, mas a atitude chamada fé que ela teve levou ela a viver coisas extraordinárias. Aleluia. E não só viver, presenciar, e não só isso. Lá na frente nós vamos ler, com a atitude de Raabe, ela entra na árvore genealógica do Salvador. Por isso, uma atitude de fé minha e tua nos leva a viver algo extraordinário. Porque a fé, ela tira o medo. A fé, ela anula a incredulidade. O espírito de fé faz você romper, faz você acreditar, faz você descansar. A fé, porque uma vez que lá o próprio livro de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível nós agradar o Senhor, né? Próximo. Raabe era uma prostituta em Jericó, mas ela salvou a vida de 2 espiões hebreus. Antes de continuar, neste momento em que Raabe salva esses 2 espias, a gente não está falando dos espias que Moisés envia. Moisés, quando tinha saído do Egito, quando chega no deserto, Deus manda ele enviar 12 espias, um homem de cada tribo, para espiar a terra de Canaã, aquele continente de Canaã em que o povo de Israel iria conquistar, em que Deus tinha prometido. E nesses 12 espias que vão, apenas 2 voltam dando testemunho que a terra era boa, era deleitosa, mana leite, mana mel. Só que os outros 10 dizem, realmente é boa, mas nós não vamos conseguir, porque o povo é numeroso, o povo é aquilo. E começou a desanimar a igreja. Por causa dessa situação, por causa dessa atitude, Deus agora dá um decreto que aquele que saiu do Egito acima de 20 anos não ia entrar na terra prometida. Por causa dessa atitude desses 10 espias, porque apenas Josué e Caleb ficam firmes na fé, confiando. Agora chega a vez de Josué conquistar as terras. Aí Deus manda Josué levantar 2 homens e ir espiar toda a terra de Canaã. Não, já tinha feito isso. Apenas ir dentro de Jericó, da primeira cidade que ia ser conquistada. De acordo com que Deus ia falando, Josué ia obedecendo. E naquela ocasião, Deus falou para Josué levantar 2 espias e enviar até Jericó, para saber onde é que está tal coisa, onde é que fica um sentinela, onde é que fica um soldado, para assuntar todo aquele território de Jericó. E quando
esses homens entram lá, aí começa a história desta mulher, Raabe. Ela, por causa disso, sua família foi salva quando os hebreus atacaram Jericó. Por sua fé, uma mulher desprezada ganhou lugar entre o povo de Israel, se tornando antepassado de Jesus e ganhando um lugar entre os heróis da fé. Ela vai viver algo extraordinário. Por quê? Se destacando e entrando nos heróis da fé. Porque lá no livro de Hebreu, como nós lemos no primeiro versículo, ali só tem homens escritos de fé. Homens que pela fé venceram o gigante, venceram batalha. Então Raabe também entra, diferente das outras mulheres que a gente vai falar, mas Raabe entra porque era uma mulher desprezada na sua sociedade, era uma mulher que ninguém dava nada, mas foi a única que teve atitude e coragem de fazer o que ela fez. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter, outra tradução, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que havia sido desobediente. Por que ela não foi morta com aqueles que haviam sido desobedientes? Deus deu uma oportunidade para o povo, para o povo que morava em Canaã, para que eles mudassem de atitude, para que eles adorassem ao Senhor, porque era povo de Deus também. Era um povo feito pelo amor de Deus. Todos nós somos feitos de Deus. Todos nós tínhamos o Espírito de Deus em nós. O povo de Canaã também tinha, mas só que Deus deu oportunidade para eles e eles não mudaram de vida. Então Deus falou assim: já que vocês não querem, então eu vou dar para outra pessoa aquilo que vocês não estão valorizando. Suas principais características são de Raabe. Raabe foi uma mulher corajosa, mentiu para o rei de Jericó, nação eu troquei a letra, né? Que vivia ela e sua família, para salvar os espiões hebreus. Raabe, ela foi muito corajosa, foi muito ousada, e Deus nos chama nesta noite para ser mentiroso? Não, corajoso. Eu tenho certeza que a atitude dela ter mentido para o rei de Jericó estava dentro do conceito daquilo que ela acreditava. Eu preciso fazer isso. E se falar que o diabo, o inimigo, estava na mentira, que ele é o pai da mentira, Jesus fala que ele é o pai da mentira, mas ela nesse momento teve que não mentir, mas teve que omitir aquilo que ela estava fazendo, para salvar a sua família, e aqueles dois espias também. Crente em Deus. Deus nos chama nesta noite para nós sermos o quê? Crente. Sermos crente. Por quê? Porque Raabe, crente, ela foi uma mulher crente. Porque Raabe, ela não viu nada do que Deus fez para trás, antes dos espias chegar na casa dela. Sabe o que ela fez? O que aconteceu com Raabe foi a mesma coisa que acontece comigo e com você. Nós ouvimos falar de tudo que Deus fez. Aleluia. E ela, quando ela ouve falar das coisas que Deus fez, mesmo ela não ter visto com os seus olhos, ela creu. Ela creu. Um homem crente é um homem que crê, que acredita nas obras do Senhor. Nós lemos a Bíblia e nós cremos que tudo que nela está escrito aconteceu, e se está aqui é para eu e você termos uma vida segundo o que esta palavra nos orienta, ao contrário de alguns hebreus que viu maná cair do céu, que viu o mar vermelho ser aberto, que viu as 10 pragas no Egito, que viu um tanto de coisa, Deus atingindo lá no Egito, todo mundo ficando em ar puro, eles de boa, Egito treva, eles claridade, tranquilo, de boa, os animais do Egito morrendo, os deles estavam de boa, tranquilo, os primogênitos do Egito morreu, os deles ficou, eles viram tudo isso, mas mesmo assim,
murmuravam, questionavam, faziam a mesma coisa que nós fazemos. Então o Senhor nos traz aqui, ainda dentro deste ano de 2023, para nós sermos crentes em Deus. De verdade. Crer mesmo na diversidade, nas dificuldades, confiar mesmo, depositar nossa confiança no Senhor, mesmo que seja difícil, porque essa mulher, no momento de dificuldade, ela crê em Deus. Raabe apenas ouviu falar do que o Senhor tinha feito pelos hebreus no êxodo do Egito, mas foi o suficiente para crer em Deus. Agora não, nós pregamos a palavra, nós lemos a palavra e nós não estamos crendo. Por isso que é um mergulho muito importante. Eu julguei para mim no meu coração que é muito importante cada estudo da palavra de Deus, porque nós vamos crescendo e a gente vai vendo que, nossa, mas fulano fez isso, mas fulano, não, igreja, eram homens e mulheres igual a mim e você, mas tomaram uma decisão simples e objetiva, que é o que? Ela creu, teve fé. Próxima característica de Raabe: salvou a sua família. Nós estamos aqui, o João acabou de falar que estava conversando com a sua esposa, família. Gente, não tem essa e aquela família que não tem problema. E hoje, eu falando com umas meninas lá conversando comigo, aí eu falei assim: se eu falar para você que a minha vida é tranquila, é mentira. Porque todo mundo que se aproxima cada dia mais de Deus, através da palavra, vai ter luta. Agora, se você não tiver nada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Agora, se você procura andar dentro da palavra, ter atitude dentro da palavra, ser luz do mundo, ser sal da terra, não perder o seu sabor, não perder o seu brilho, correr atrás para você continuar brilhando, você continuar com a sua luz, continuar com o seu salzinho, você continuar sendo uma pessoa chamada, uma serva do Senhor, um servo do Senhor, procurar consertar o que está errado, pedir a Deus, correr atrás e dizer: não, eu vou consertar isso, porque isso não agrada o meu Deus, isso não é do agrado do Senhor. Todos os dias, nem que seja uma formiguinha para você matar, você vai ter que matar. Tem dia que você vai matar um leão, tem dia que você vai matar um elefante, tem dia que vai ser um urso, mas tem dia que vai ser, nem que seja uma formiguinha, vai levantar para você matar. Porque você é crente, porque você está buscando a Deus, porque você está correndo para fazer as coisas que o seu Deus fala com você. E se não te acontecer nada, aí tem alguma coisa errada em nós. Aí nós temos que fazer alguma coisa, falar assim: não, essa adoração minha não tá fluindo não, tá ficando só no teto da igreja. Tem que resolver, como o João disse aqui, alguma coisa de errado eu estou fazendo lá fora, eu tenho que resolver essa questão. Porque não precisa amedrontar nem ficar com medo com as dificuldades que vem, não. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais coisinha vai ter para nós resolver. O dia que não vai ter mais, nós não vamos estar nessa terra. O Senhor já chamou nós para a glória, no nome de Jesus. Porque só lá na glória que nós vamos ter, não vai ter mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem ranger de dente, né? É só lá. Porque aqui ele não fala nada disso. Se você encontrou um versículo que fala que aqui nessa terra, aqui você vai viver mil maravilhas, eu não encontrei esse versículo não, porque eu encontrei um versículo: na onde nós estamos procurando ir, vai ter ruas de ouro, de cristal, tem uma árvore que dá 12 frutos diferentes, cada um no seu tempo, é manancial de rios de água viva, o nosso nome será trocado, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, é só lá. Agora aqui, igreja, aqui é perseverança, é esforço, é o que Jesus disse: no mundo vocês vai ter aflições,
mantém de bom ânimo. Na hora que vinha a luta, vinha a prova, é para nós ter o quê? Bom ânimo. Raabe, com atitude de fé, a sua atitude de fé vai salvar a sua família, salvou sua família. Quando os espias hebreus entraram na sua casa, Raabe fez um acordo, ajudaria eles se em troca poupasse a vida da sua na invasão. Raabe protegeu aquilo que era mais importante para ela, seus pais e seus irmãos. É o que é importante para você. Então, se você sente que sua família é importante para você, como era importante a família de Raabe, você está disposto a crer em Deus, a ter fé, a ser corajoso, a ser corajosa. Aleluia. A minha irmã estava na UTI desde quinta-feira, e na segunda-feira eu fui lá visitar ela. Aí nós ligamos antes para saber, porque quem está na CTI, o horário de visita é um, e quem está na enfermaria, o horário de visita é outro. Aí, enquanto eu estava preparando para ir, fazendo a obra de Deus, ajeitando as coisas do Senhor, até eu ir, porque sabia que a hora da visita depois do almoço, minha mãe ligou lá e falou assim, ó, tá na CTI ainda, e não tem, aí ainda não sabe ainda que hora vai sair. Então nós chegou lá por volta de 3h40, aí ela já tinha para a enfermaria, a mulher. Aí a mulher logo de casa, não, a senhora já me ligou aqui, eu vou lá dentro, vou conversar com a fulana de tal, que a senhora me ligou e tal e coisa, foi lá, nós entramos. E ali nós começamos a conversar com ela, e a enfermeira veio e falou assim, dona Marcilene, a senhora teve um milagre na vida da senhora, hein? A senhora saiu da CTI, foi um milagre, que diz que é só Deus na causa. E aí nós estava terminando a visita, a menina da portaria veio e falou, está na hora da visita. Aí o senhor assim, você não vai sair daqui sem orar não. Aí a gente tem vergonha de orar, igreja, a nossa família. Deus falou lá, se tiver alguém doente, coloca a mão sobre o enfermo e ora por ele. Aleluia. A gente tem que orar, exercer a fé. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus enviou os discípulos, vai às ovelhas perdidas da minha casa, expulsarão os demônios, pegarão em serpente, não vai acontecer nada, coloca a mão sobre o enfermo, ressuscitarão mortos, e aí por aí vai. Nós temos que exercer isso. Então aí ali, eu li o Salmo 51, todinho ele ali, né? Li o Salmo 51, comecei a orar, o Espírito Santo coloca a mão sobre a cabeça dela, fui lá e coloquei a mão sobre a cabeça dela e saímos. E eu falei para ela assim, ó, se caso não te der alta até amanhã, que o médico já tinha falado que ia dar alta, tá com problema de ritmia no coração não sei o que lá, o cara vai ter que fazer até cirurgia, é o pulmão, é o fígado, e aí por aí vai. Já está em tratamento, mas aí se ela não sair, aí talvez no outro dia saia, que seria na quarta-feira. Eu falei para ela assim, ó, Marcilene, eu vou embora, eu tinha que trazer um acompanhante, comprou um medicamento que não tinha no hospital para dar ela lá, nós vamos ir. Se caso você não tiver alta até amanhã, 2h30, que 3 horas é a sua visita, eu volto para te visitar. Depois eu vou embora para casa, que na quarta-feira eu tenho que trabalhar e tenho compromisso na obra. Eu já tinha feito a minha parte. Aí graças a Deus, lá quando foi 8h40 da manhã, o médico deu alta e nós fomos lá, buscamos, compramos medicamento, fomos no postinho, marcamos com o cardiologista, já fizemos, deixamos tudo preparado, deixamos lá em tratamento. Sabe por quê, irmão? Nós temos que ser ousados, orar, pedir a Deus. O que vai acontecer amanhã, nós não sabemos, mas o hoje, faz aquilo que Deus pediu no seu coração, para sua casa. Raabe, ela fez o que ela fez, irmão, enfrentou a morte pela sua família, pela sua casa, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Nós estamos aqui para, se nós não lutar pela nossa família em oração, ir para o joelho, pelas madrugadas, quem é que vai?
Quem é que vai? Se é o sangue... Ah, mas fulano não vale. Não vale para você. Você valia... Nós não valia nada para Jesus, mas Jesus foi lá, abriu mão da sua glória, da sua majestade, sem nós valer nada, e morreu por nós. Aleluia. Se entregou por nós. Ela fez isso. Próximo. Josué, capítulo 2, versículo 1. Vamos fazer essa leitura. E de maneira que o Senhor for falando conosco, nós vamos falando. Em Josué, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecer a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, um delator, um fofoqueiro: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo. Porém, aquela mulher, Raabe, tomou os 2 homens e os escondeu e disse, é verdade. Então, aqui nós vimos nesse versículo que ela não mentiu. Como a casa dela era uma casa que ela recebia homens, né? Então ela recebeu, ela falou assim: vieram mesmo, mas não está aqui mais não, já mandei embora, já foi embora. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele depressa, porque os alcançarei. Tinha um propósito. Quando ela falou isso para as pessoas que foi procurar os 2 espias, ela tinha um plano. Porque dentro dela já tinha sido gerado Deus antes dos espias chegarem. E caiu a sorte que os homens foram parar na casa dela. Ela falou assim: é a minha chance, é a minha oportunidade de mudar de história, de mudar de vida. Porque aonde esse Deus chega, a história muda. Pastor, está escrito na Bíblia? Não está, mas estou dizendo. Quantas oportunidades tem batido em nossa porta, nós temos jogado fora? Ela não. Por quê? Porque nós não deixamos Deus agir. Raabe já tinha, todo mundo já estava desesperado. Todo mundo já estava com a anteninha acesa. O povo hebreu está se aproximando. E eles já fizeram muitas coisas. Muitos reis já foram derrotados. Nós temos notícia do que aconteceu lá no Egito. Ao Deus que serve é poderoso. O Deus que ele serve não tem rosto, não tem imagem, não se vê, mas ele é poderoso para fazer coisas. Já passou o mar, já viu maná cair do céu, foi sustentado durante 40 anos. Não tinha nenhuma nação que ficava de pé diante dele. A notícia já tinha se espalhado durante 40 anos. Enquanto o povo estava no deserto, a notícia estava sendo espalhada aos 4 cantos da terra naquela época. Tem um povo no deserto aí, e tem um Deus que anda com ele, e esse Deus é poderoso. Faz maná cair do céu, cordoniz cair do céu. Aquele povo não trabalha, aquele povo não adoece, aquele povo não trabalha, tem comida para eles todos os dias. A notícia foi se espalhando, de maneira que as pessoas que iam crescendo
que ia se desenvolver nas cidades vizinhas, próximo do deserto, o que aconteceu? Estava ouvindo falar de Deus. Quem assentou no seu coração? Mas isso, estratégia também de Deus, dando mais uma chance, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Aleluia. Para que as pessoas se convertessem. E graças a Deus, nenhuma dessas histórias, Raabe se converteu. Uma das piores da sociedade aceitou a Jesus. Aleluia. Aceitou Deus Todo-Poderoso. E porém ela o tinha feito subir o eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Próximo. E foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até aos vales. E havendo eles saído, fechou-se a porta. Aí na hora que os homens foram atrás dos espias, Raabe fechou a porta. E antes que ela dormisse, ela subiu a eles no eirado. Antes que nós deitamos, antes que nós vamos fazer qualquer coisa, não vamos fazer sem conversar com Deus, não. Vamos falar com Deus. A atitude da mulher aí, ó. Se aqueles homens prometeram algo para ela, imagina o nosso Deus, igreja. Eu aprendo aqui com essa palavra. Antes que ela dormisse, que eles dormissem, o que ela fez? Ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Não estou falando para você que a notícia correu? Porque temos ouvido o quê? Ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante. Isso tinha acontecido há quantos anos atrás? Há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. Moisés já morreu. Aquele povo que acima de 20 anos, todo mundo já estava morto. Todo mundo já tinha descido à sepultura. Os que estavam ali, aqueles espias, eram homens abaixo de 20 anos. Porque não era Josué nem Caleb que foi espiar a terra. E os únicos dois acima de 20 anos que foi espiar a terra era Josué e Caleb. Daquela geração para trás, os únicos dois que Deus deu oportunidade de seguir em frente. Mas os outros era tudo geração assim abaixo de 20 anos, não eram homens novos, porque passaram 40 anos no deserto, era homem de, não sei, talvez esses espias tinham o quê? Uns 40, uns 50, 60 anos. Deve ser essa idade que eles tinham. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que fizeste dos reis dos amorreus, a Sion, a Og, que estava além do Jordão, os quais destruíste, reis que vocês destruíste, que não deixaram vocês passar. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus. Olha a palavra da prostituta. Você acha que tinha palavrão na boca dela? Tinha palavra de sabedoria. Aleluia. Coisa que não tem na minha boca, que era para ter. Olha para você, ela virou para ele no versículo 11: o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, vírgula, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia, como eu usei de misericórdia com vocês,
vós também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai e dar-me um sinal seguro. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. De que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será outra coisa que eu aprendo com Raabe. Eles falou para ela: ó, flechiclé na boca. Aleluia. Nós fica conta aqui, conta acolá, conta aqui, conta acolá. Aí ele falou assim: você não denunciar para ninguém esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Aleluia. Amém? Acabou. Então, igreja, essas são as atitudes que Raabe teve. No capítulo 6, versículo 17, diz assim: porém, a cidade será anátema ao Senhor. Olha o que diz aqui, o próximo versículo tem a palavra Raabe. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os espias. No mesmo capítulo, versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos, espias, e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a todos a sua família, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Amém? Essa atitude, lá no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Aqui a gente tem claramente pelo autor do livro de Mateus que Raabe entra na árvore genealógica do Senhor Jesus. E em Hebreus capítulo 11, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E finalizando aqui, diz a palavra do Senhor em Tiago capítulo 2, versículo 25: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, atitude de Raabe. Raabe foi uma mulher que ajudou os espias de Josué em Jericó. Embora a maioria das traduções em português a descreve como uma prostituta, o significado exato da descrição hebraica é debatido. Raabe, ao que parece, foi uma mulher que vendia o acesso ao seu corpo em troca de dinheiro ou bens. Ela possuía sua própria casa, talvez uma espécie de bordel, que pode ser o motivo pela qual os intérpretes gregos a chamava de hoteleira. 3 versículos menciona o nome de Raabe em o Novo Testamento. Primeiro, Mateus a coloca na genealogia
que liga Jesus a Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 5. De acordo com Mateus, ela era mãe de Boaz, marido de Ruth. O autor de Hebreus elogia Raabe por sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Enquanto o autor de Tiago a elogia por suas obras. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, eu quero orar.